Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Eu tô com o cabelo bem aqui na boca. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional, que a gente faz por esse livro aqui do Oro Isler, Palavras para hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Gente, eu acho que em 2023 fez tanto calor aqui em Brasília, que eu acho que eu fiquei traumatizada. E todas as vezes que chove, ele fica assim, chuva! Aí hoje acordou chovendo, eu tô toda feliz, coloquei até um casaco. Nem tá tão frio assim. Mas, não? Tá chovendo. Aí que faz frio ao longo do devocional. Foi bem traumatizante mesmo. Porque Brasília, além de ser calor, ainda é muito seco. Nossa, a gente tem clima de deserto mesmo aqui. Quem é daqui sabe, né, gente? Eu tô feliz. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos continuar esse livro aqui do Oro Isler, Palavras para hoje, Novo Testamento, debaixo da chuva, toda felizinha, tá chovendo, toda alegrinha essa menina. Ai, gente, é sério. É muito, falou. Sabe, se venci, é isso. Eu tenho essa sensação quando tá chovendo. Obrigada, Deus, eu te amo, Jesus. Eu nem tô me importando até de tomar banho de chuva. O negócio tá tão feio assim dentro da gente que eu não tô nem me importando. Não tô achando tão bom ficar molhada de chuva quando tem que molhar. Novo Testamento, dia 72. Vocês estão ouvindo? Só para saber se vocês estão ouvindo a chuva que tá super alta. Tá bem, tipo uma tempestadezinha, sabe? E acordar assim me fez bem, me fez lembrar de tudo que eu já passei na vida no ano passado. E esse ano também, que tava bem difícil. Vamos lá. Novo Testamento, dia 72. Agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, como também a vós. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Atos 3:17. Um antigo ditado diz assim: ignorância não é desculpa aos olhos da lei. Gente, eu amei essa chuva e essa frase. Porque eu não sei se o texto vai falar disso, porque as pessoas dizem assim: ai, Deus não conta o tempo da ignorância. Então tu não era um ser humano da ignorância, não. Claro que conta, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ignorância não é desculpa aos olhos da lei. Tem um não, viu? Se eu dirigir em velocidade excessiva numa área escolar, não posso me desculpar dizendo ao policial que me parar que eu não sabia que aquela área era uma área escolar. É impossível aos legisladores aprovar a lei voltada aos conhecimentos e experiências do cidadão. Contudo, Pedro parece estar usando a ignorância das pessoas que estavam no templo como uma desculpa para a crucificação de Jesus. Ele havia acabado de acusá-las de negarem Jesus e pedirem que o assassino Barrabás fosse liberado. Se elas mataram o Messias, o príncipe da vida. Isso significa que o seu pecado é perdoado devido à sua ignorância? Pedro sabia que a lei de Moisés prescrevia sacrifícios por pecados não intencionais, mas não para pecados despóticos deliberados contra o Senhor. Por exemplo, quando as pessoas descobriram ter acidentalmente tocado o animal morto e, portanto, não estarem limpas, podiam levar o sacrifício ao sacerdote e serem purificadas. Porém, qualquer pessoa que desafiasse o Senhor deliberadamente e descumprisse a lei era culpada, podendo ser severamente punida, até morta. O livro de Hebreus menciona que no dia da expiação anual, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios para o perdão dos pecados que ele e o povo havia cometido por ignorância. Deus tinha misericórdia daquele em sua ignorância,
que eles tinham se desviado. Entretanto, o sacrifício de Jesus na cruz leva a questão ainda mais adiante, porque ele orou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Os líderes religiosos judeus pecaram e crucificaram Jesus deliberadamente. Eles fecharam os olhos à inundação de luz de Deus que lhes deram para capacitá-los a ver claramente, mas as multidões que concordaram com eles ignoravam o que estavam passando. Os líderes tinham profetas no Antigo Testamento para instruí-los, mas sua conspiração intencional e egoísta ignoraram as próprias. As escrituras que liam e estimavam Jesus disse que os fariseus eram cegos guiando outros cegos. Mas os fariseus pensavam que o seu grande conhecimento nas escrituras faziam deles verdadeiros líderes. Porém, Jesus disse que eles não conheciam as escrituras, nem o poder de Deus. A obra consumada de Jesus na cruz pagou de uma vez por todas o preço por todos os pecados de todos os tempos. Você está perdoado de todas as transgressões. Consideremos o testemunho de Paulo. Noutro tempo, eu era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo pensava em estar servindo ao Senhor ao opor-se à igreja. A oração de Jesus, quando os soldados o pregaram à cruz, foi respondida na salvação de Paulo. A ignorância de quem Jesus é do que ele realizou não salvará automaticamente pessoa alguma, mas abre as portas da misericórdia à pessoa que não conhece o caminho da salvação. Satanás cega os olhos dos perdidos para que eles não compreendam as escrituras ou percebam a grandeza da graça de Deus. Ele quer que as pessoas pensem que não têm esperança e estão desamparadas em decorrência dos seus pecados. Mas a promessa ainda permanece e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Algumas pessoas que sabem sobre a cruz estão perdidas por se recusarem voluntariamente a crer. Outras estão perdidas porque ninguém ainda lhes contou as boas novas do Evangelho. Nenhum filho de Deus que prestou atenção às Escrituras e à inódia pode alegar ignorância das responsabilidades que temos de testemunho ao mundo perdido. Estamos orando especificamente por pessoas perdidas? Pedimos ao Senhor a oportunidade diária de compartilhar Cristo? Como, porém, invocarão aqueles a quem não creram? E como creram aqueles que nada ouviram? E como não ouvirão aqueles que não há quem pregue? Romanos 10, 14. As pessoas, elas gostam de falar assim: olha, Deus nem leva em consideração o tipo de ignorância, só segue. Não, não é assim não. Não é assim. Obviamente que quanto mais conhecimento, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Quanto mais você sabe do Evangelho, mais cobrança sobre o reino espiritual você tem. É lógico, né? Você sabe que você já passou pela escola. Você sabe que uma criança no primeiro período, ali no primeiro ano, é cobrada totalmente diferente de uma criança no quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ano. Você sabe que no ensino médio é um tipo de cobrança, na faculdade é outro. Sempre que o nível vai crescendo, você vai tendo uma cobrança maior. E assim é com o Evangelho. Ai daqueles líderes que caem. Por quê? Porque eles têm conhecimento para isso. É claro, gente, Deus não vai levar na ponta do lápis a questão de você estar ignorante mesmo com aquilo. Porque você não sabia, né? O peso vai vir, só não vai vir o mesmo peso. Mas, gente, tem consequência. Tem consequência. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Usar DIU é errado. Uma pessoa que não sabe que usar DIU é errado e ela usa DIU, ela vai ter consequência. O corpo dela vai ficar mais frágil. Eu conheço pessoas que adquiriram câncer de pele por causa do uso de DIU. Só para começo de conversa. E ela não sabia que era errado. DIU. Câncer de pele. Foi constatado. O DIU soltou ele liberou
propriedades oxidativas, porque o DIU oxida seu corpo todinho. Seguinte, já te envelhece, né? E aí ela teve câncer de pele por causa dessa oxidação soltada pelo DIU. Aí ela sabia que era errado? Não. Igual milhares de mulheres não sabem. Mas elas colhem as consequências. A chance dela engravidar, de fato, não é baixa, é altíssima. Quantos bebezinhos nascem aí com o DIU segurando na mão ou com o DIU dentro de você? 1 milhão. Ei, eu sou resultado de um DIU, tá? Bem colocado. A minha mãe colocou um DIU de mim, pronto, já engravidou, olha que benção. E ela pariu e o DIU tava lá. Prazer. Meu nome não devia ser Poliana, devia ser Juliana, eu sempre falo isso. A minha mãe usou DIU, né? Na época, quando foi me gestar. Adiantou? Aqui, prazer, Juliana. Temos um monte de Julianas e Julianos aí. O que tem de gente com DIU? Só eu conheço uma par de gente, pelo menos umas 100 mulheres que engravidaram com DIU. Então, não é contraceptivo, porque engravida. As Julianas e os Julianos estão tudo por aí. Não é, gente, não é. Não é seguro, não é contraceptivo, tá? A única coisa que faz é destruir o teu corpo, te oxida por dentro, é abortivo. Como assim? É só você ler a bula. Se tu ler a bula, lá vai estar escrito chance de aborto. Então é abortivo. Você pode engravidar e abortar do bebê porque tu tá usando o DIU. Várias coisas. Pode oxidar o seu corpo. Não vou falar. A lista é tipo, sabe aquele negócio? Aí você vai ler, passa horas lendo. Pois é, né? As contraindicações são altíssimas. Aí a mulherzinha, tadinha, a bichinha não sabia que não podia, porque é influenciada por esse século, né? Sei lá, ficou doido e colocou o DIU. Pronto. Estou segura, só que não. Aí daqui a pouquinho ela começa com endometriose, aí começa com cisto, aí começa com problema nas trompas, aí ela tá colhendo as consequências? Tá. Eu já vi gente microsando a parte íntima. Eu tive uma seguidora há um tempo atrás que ela vivia ok com o marido dela, colocou o DIU, o fedor da parte íntima dela foi tão forte que ele foi embora de casa. Não, vocês não estão entendendo. Onde ela passava, fedia. Onde ela passava, fedia. E ela não sabia que era o DIU. Ela tomava remédio, fazia tudo que vocês puderem imaginar. Ele foi embora de casa, gente. Ele foi embora, não suportou o cheiro dela. O que faz os casais ficarem juntos é o cheiro. Ele não suportou. Eles se reataram, só uma coisa boa pra contar, mas ele ficou 2 anos fora de casa. Porque nesse meio tempo arrumou namorado, ele ficou namorando. Não, coitada. E eu vou contar pra vocês. Ele tinha ido embora de casa, já tinha 1 ano que ele tinha ido embora de casa e ela com o DIU. Eu falei, mulher, como é que tá seu cheiro hoje? Ela, não melhora. Eu falei, isso aí é o DIU. Eu que descobri que era o DIU, tá? Não, é possível. Por ele não vai. Todos os fatos que você me contou, tudo aconteceu depois que você colocou esse DIU. Você tá podre por causa do DIU. Não, isso aí não existe. Eu falei, paga pra ver. Tira o DIU. Paga pra ver. Paga. Sabe o que aconteceu? Ela tirou o DIU. 1 semana depois ela tava cheirosa. 1 semana depois. Depois o DIU soltou. Não, gente, olha, vocês me aprontam cada uma. Aí uns 6, 7, 8 meses depois ela foi voltando. Até que eles restauraram o casamento deles. Mas eu vou falar, foram 2 anos com o cara fora que ele não suportou o cheiro. Nossa, credo, não, a gente teve outras coisas também, mas o foco principal era o cheiro dela. Que era insuportável, ele não conseguia se deleitar com ela. Ele tinha nojo. Ela falou, não, mas é nojento mesmo. Eu sou podre. Falei, mulher, tu tá podre esse tempo todo aí. Arranca esse trem. E o arrependimento dela depois? E o arrependimento? Não, a pessoa tá perguntando anticoncepcional. Não, vamos lá, igual eu, bora botar meu caso? Eu não sabia que anticoncepcional era errado e pecado, eu não sabia. Quando eu fiz 16 anos, os médicos falaram assim pra mim,
Usa anticoncepcional, Poliana. Você tem que usar anticoncepcional, porque você tem síndrome dos ovários policísticos, sua pele é horrível. Graças a Deus, minha pele é bonita, mas eu fiz tratamento. Sua pele é horrível. Você tem que tomar anticoncepcional. Quando eu tinha 16 anos, a minha mãe falou assim, não, ela é muito nova, ela vai começar a tomar com 18. Com 18 anos eu comecei a tomar anticoncepcional. Eu vou contar o que eu ganhei de presente pra vocês. 7 tumores na axila esquerda, 13 tumores na axila direita. Cefaleia aguda que eu tenho consequência até hoje. Tá. Sabe o que eu tive mais? Trombose no cotovelo, nas 2 panturrilhas e nos 2 pés. Fora isso, eu tinha um ciclo terrível. Eu ficava de cama, eu ia pro hospital. Eu já cansei de entrar no meu período menstrual e ter que ir pro hospital. Amarrada. Amarrada não, carregada. Hospital. Quando eu quase morri, nenhum médico falou, tira. Não, é um anticoncepcional. E todo o médico, eu ia operar, minha axila. E o médico falava, isso aqui é cisto de... Isso aqui é cisto de anticoncepcional. Eu falava, então eu vou parar. E isso aqui, eles falavam, não, você não pode parar. Você não falou? Você já não falou que não podia? Que não podia parar? E assim eu fui indo. Eu fiquei 12 anos tomando essa pinóia. Eu ia falar praga, mas eu vou falar praga também. 12 anos tomando essa praga. Quase morri. Uma médica virou pra mim e falou, você vai morrer. Eu vou cuidar de você e vou fazer sua desintoxicação. Fiquei 1 ano fazendo desintoxicação. Mas até hoje tem consequência, tá? Foram 12 anos. Eu não sabia que não podia. Eu não sabia, mas o meu corpo estava destruído. O meu útero não estava mais aguentando aquilo ali. Os meus ovários estavam destruídos. Deixa eu contar pra vocês, gente. Olha, hoje meu útero é limpinho. E hoje minhas trompas são limpinhas. Meus trompas não, meus ovários. Olha que engraçado, curioso, né? Aí a gente descobriu que cisto e policisto é pré-diabetes. Curioso, né? Que cuida com o quê? Com alimentação e treino. Olha. Eu não sabia que não podia, como muitas de vocês estão relatando aqui pra mim. Ah, eu não sabia também, eu tomei, eu conheci com você. Agora vem cá. Eu colhi as consequências ou eu não colhi as consequências de saber? Eu colhi e foram muito amargas. Então quando a pessoa fala, estou tomando anticoncepcional, com uma pílulazinha na boca, eu falo assim, morte rápida. Não é nem lenta, é rápida. Porque na hora que você morrer, minha filha, você numa tacada só. E para as casadas, vocês tomam para não ter filho, é para não ter filho mesmo, porque tira o libido, né? Aí vocês vão querer nem fazer filho mesmo. O anticoncepcional, ele não é contraceptivo. Não é pelo efeito dele, né, em si, porque também engravida, tá? Queria só te dizer. Ainda tem mais. É porque tu não vai ter vontade. Aí tu vai separar. Que é sempre assim. Um casamento sem relação sexual, gente, ele não dura muito tempo. Não dura. Porque o casamento é feito pra isso. Não dura. Muita cólica, muito fluxo. Um negócio assim estranho. E eu vou contar pra vocês, a gente é tão, sabe? Meu Deus. Destruindo o corpo. Quantas mulheres? Eu conheço uma mulher que tem uma trombose no cérebro, quase morreu. Eu conheço tanta gente que ficou assim, aleijada mesmo. Gente que morreu. Muita gente que teve problema. Não, mas é porque vai ter problema só com o outro, comigo não. Ansiedade, viu? Eu tinha crises de ansiedade, viu, Carol, também? Crises. Mas muita crise. Hoje eu sou, assim, comparação, é como se fosse assim, zero ansiosa. Não, eu sou ansiosinha, mas sabe aquela ansiedade normal mesmo? Natural? Porque tem uma ansiedade natural e eu tenho. Mas era desproporcional. Desproporcional a minha ansiedade. Era desproporcional. Foi parar, 3 meses depois parou.
assim, taquicardia, direto. Acabou. Então eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu colhi ou não colhi as consequências, gente? Eu colhi. E não foram fáceis. Foram muito amargas. Muito amargas. Estressada. Falava demais, assim. Agitada. Fui tirar o anticoncepcional. Voltei pro meu centro. Só que eu não sabia como eu era. Eu fiquei mais de uma década tomando aquilo. Meu povo perece por falta de conhecimento. Essa era eu. Então, eu vivia uma ignorância. Poliana, coito interrompido. Olha só, já fomos para coito interrompido é pecado? Teve essa pergunta. Presta atenção em mim. Coito interrompido não é pecado. Por quê? Vem comigo. Gênesis capítulo 38. 38. Prega essa palavra assim, pra lá, pra lá, pra cima, pra baixo. Presta atenção em mim. Coito interrompido não é pecado. Por quê? Camisinha também não é pecado. Preservativo, né? Não é pecado. Por que coito interrompido não é pecado? Gênesis capítulo 38 fala da história de um homem que ele fez coito interrompido e Deus matou ele. Aí as pessoas ficam falando assim, ele morreu por causa do coito interrompido. Eu esqueci o nome dele. Só pegar aqui o nome dele. Gênesis capítulo 38. Eu vou pegar o nome desse homem. Eu não posso esquecer o nome desse homem, porque eu vivo falando dele por causa disso. Vamos lá. Qual que é o nome? Vamos lá. Gênesis 34, 36. Judá e Tamar. Vamos lá. Eu vou aqui. Não, vou voltar a história. Eu vou ler essa parte do 38 toda, tá? Foi o filho de Judá, mas quem é o nome dele? É o Onã? Não, Onã é o segundo, né? Eu quero pegar o nome de eu quero pegar o nome de todo mundo aqui, ó. Pra pegar. Não, o Onã foi um dos. Morreu foi 2 por causa disso. Vamos lá. É o Onã que morreu por causa disso? Vamos lá que a gente vai descobrir. E aconteceu por esses tempos que Judá se afastou dos seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita chamada Irã. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua e tomou por sua mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho, Judá, e deu o nome de O primeiro é o R, tá? Escreve aí pra mim, o Ela ficou grávida outra vez e deu à luz ao nome de Onã. Onã. Mais uma vez ficou grávida e deu à luz ao filho que chamou de Selá. É isso mesmo. Onã e Selá. Ela estava em Queribe quando teve. Judá tomou uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. E isso fez, escreve para mim, Onã e Selá. Isso fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã, bora lá. Eu vou parar aqui, que agora eu já consigo acompanhar, que eu já peguei o nome dessa rapaziada. Rapaziada, qual que é o nome? Onã e Selá. Selá, é Selar não, é Selar, né não? Selá, sem o R no final. Onã e Selá. Judá teve o primeiro filho chamado o segundo filho chamado Onã, o terceiro filho chamado Selá, isso mesmo. Casou com Tamar. Aí ele era mau aos olhos do Senhor. Igual da gente má, Deus matou ele. Só que na lei judaica, eu vou fixar o comentário aqui para poder lembrar. Na lei judaica, quando o primeiro irmão morria e ele era casado, o segundo irmão tinha que casar com a primeira esposa do irmão. Então vamos lá. Então Onã teve que casar com Tamar. Você entendeu? Vamos de novo. Era casado com Tamar. Aí ele era mau aos olhos do Senhor. Deus, cancelado. CPF cancelado.
por vontade divina. Então Tamar tinha que casar com Onã. Para quê? Para fazer filho. Aí fazendo filho, os descendentes eram de quem? De Er ou de Onã? De Er. Veja bem. Na lei judaica, quando uma mulher ficava viúva, né? O irmão tinha que casar com ela, o irmão do marido, o cunhado. E os filhos não eram do cunhado. Os filhos eram do irmão que morreu. Vocês entenderam isso? Vocês estão compreendendo? Escreve para mim, sim ou não, porque senão eu tento explicar de uma outra forma. Aí Onã, aquele carcará sanguinolento, eu falo assim, é um animal. É uma ave, carcará sanguinolenta. Ela come sangue, gente, o povo vivo, animais vivos. E sai comendo sangue, carcará sanguinolento. Onã foi lá e ele fazia coito interrompido. E aí Deus matou ele, porque o coito interrompido dele era mal visto por Deus, não pelo coito em si. Entenderam? Vem comigo. Mas porque ele fazia isso para não dar descendentes para Er. Não entendeu, Ari? Vamos lá. Er casou com Tamar. Vocês estão vendo o comentário que eu fixei aqui da Carol? Vem no Er. Er casou com Tamar. Er morreu. Sobrou Tamar. Aí, Onã tem que casar com Tamar. Era obrigado. Para que trouxesse descendentes para Er. E não para Onã. E ele ficou com raiva, porque ele queria filhos para ele, descendentes para ele. Aí ele falou, pô, também não vou fazer filho. Toda vez que eu for fazer os maracujá com a mulher, eu vou pegar e eu vou fazer coito interrompido. E eu vou ejacular no solo. Eu não vou ejacular dentro dela. Sabe para que a palavra usa essa palavra? A Bíblia usa essa palavra, tá? É normal mesmo. Vou jogar isso no chão. Para não dar descendentes pro os maracujá. Aí tá lá fazendo os maracujá. Chegou a hora de fazer a descendência. Ele tirava, jogava no solo. A questão não era o coito, porque o coito sempre foi feito. A questão é que o coito era feito para não dar filhos pro morto. Ele achava um absurdo. Aí Deus fez o quê? Matou Onã. Aí sobrou Selá. Aí o Judá não queria que o terceiro filho tivesse morto. Pegou o Tamar e falou assim, quando o Selá tiver a idade de casar, eu te dou ele para casar, porque era obrigado. E eu sei, meu filho, que rolou mó confusão. Ele não deu Selá, porque ele ficou com medo. Judá não deu Selá. Mas isso aqui, quando eu falei de Gênesis 38, é só vocês olharem lá, tá? Quando vocês digitassem eu, você e ele no Google, Gênesis 38, tá tudo lá já disponível. Eu expliquei desse jeito, até mais detalhado, que o devocional era isso. Aí, o que acontece? Quando chega na época de Selá, porque agora ela tinha que casar com Selá, não era? Era viúva negra. A gente chama ela de viúva negra, né? Porque ela matou não, mas não era culpa dela, coitada. Ela era uma vítima dessa povaiada toda. Quando chega na época de Selá, não era Selar, né? Ainda peguei o comentário que tá com R no final. Mas não é Selar, é Selá. Quando chega na época de Selá, você sabe o que aconteceu na época de Selá? Judá não deu ela pro Selá. Ela foi lá, se vestiu de prostituta. Foi isso que ela fez. E foi se deitar com quem? Com Judá, porque ela queria um filho. Essa queria um filho. E ela engravidou. E aí, depois, teve a notícia de que a nora dele estava grávida e ele queria matar todo mundo. Enfim, eu sei que ela pegou partes das coisas dele, o cajado, o cordão. E aí ela falou assim, e ele foi perguntar, quem que você engravidou? Aí ele, é desse aqui. Ou seja, era o pai. E aí ele se caiu em profundo arrependimento.
Porque ele falou, é verdade, eu não te dei selar para casar. E aí ela teve o filho de Judá. Vocês acreditam? Ela teve o filho do sogro. Ó a confusão. E aí a Bíblia diz que ele nunca mais tocou nela. Judá nunca mais tocou nela. E ela ficou ali criando o filhinho dela. Entendeu? Então, presta atenção, gente. O pecado de Onã não era o coito. Era porque ele era mau, assim como o irmão é. Foi a maldade do coração dele. Porque ele não queria deixar descendentes para o irmão. A Bíblia não relata qual era a maldade do coração de Só sabe que ele era tão mau que Deus decidiu matar ele. E Onã morreu porque não queria dar descendentes para o Então era mal também. Deus... Então a questão do coito está só ensinando o porquê que aquele morreu. Porque não queria, entendeu? Porque também era mal. Então aqui a Bíblia não diz que o coito em si é pecado. Em nenhuma parte. Nenhuma. Eu já li essa parte da Bíblia. Em pelo menos 10 traduções diferentes. Eu vi vários estudos sérios. Não é pecado. Mas eu vou falar aqui uma coisa para vocês. A gente foi falando dessa área, né? Que é muita curiosidade. Meu filho, tô há mais de 30 minutos falando. Vocês acreditam? Esse devocional foi longo com isso. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Mesmo sem saber que era pecado ou não, Onã colheu as consequências? Colheu ou não colheu, gente? Que era mal. Onã não queria, estava dando jeitinho dele de não ter filho. Ele colheu as consequências? Colheu. Pra onde que ele foi? 7 palminhos debaixo da terra, CPF cancelado. Por quê? Porque o que ele fez era mal aos olhos do Senhor. Porque ele não queria ser bonzinho e deixar descendentes para o irmão, segundo o costume da lei judaica. Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje é independente a consequência pode até não ser com aquelas pessoas que têm a consciência, mas a gente precisa, por mais que teve algo no tempo da ignorância, você precisa se arrepender do tempo da ignorância, entendeu? Então, sei lá, você, deixa eu ver, você beijou todo mundo na sua solteirice, tu é casado, tu beijou todo mundo, sabe? Tu fez a barraca do beijo, tu tava hoje na barraca do beijo. Você precisa se arrepender disso? Precisa. Mas eu não sabia que era pecado, por isso que na minha juventude eu beijei. Quem passava na frente, de maneira nenhuma lançaria fora. Vai ter que se arrepender. Vai ter que pedir perdão para o Senhor. Vai ter que apresentar frutos de arrependimento. Vai ter que confessar. Vai ter que se arrepender mesmo. Isso que eu tô falando só de beijo. Imagina outras coisas. Imagina outras coisas. Vai ter que se arrepender. Fala assim, no tempo da ignorância, eu era ignorante. Eu me arrependo daquele tempo. Dos nossos pecados, Deus não se lembra. Mas as consequências do nosso pecado, gente, fica aí, né? Até que a gente se reconheça. Até que reconheça. E peça perdão. É como a mulher que toma um anticoncepcional. É como a mulher que toma uso DIU. Por mais que ela não sabia que era errado e pecado, assim como eu, ela colheu as consequências, assim como eu. Tomar o anticoncepcional por 12 anos, sem parar ininterruptos, né? Me deixou extremamente doente. E eu colhi as consequências. E imagina no reino do Espírito tudo isso. Então, quando você faz algo por ignorância, por mais que às vezes não tem como reverter, como uma laqueadura, a laqueadura gera mioma, o mioma gera cistos, isso aí, você vai ter que arrancar o útero. E uma mulher que tira o útero, sim, ela fica em menopausa, sim. Ela vai menopausar, sim. Tudo isso por causa de uma laqueadura, porque gerou um sangramento sem parar, cólicas insuportáveis. Tudo isso por tirar as trompas. A mulher vai menopausando, sim. Os hormônios vão caindo, sim.
A mulher vai ficando mais cansada, sim. A mulher vai envelhecendo num tempo que não era o tempo natural dela, sim. Por mais que você não soubesse que laqueadura era errado, tanto para o seu corpo quanto para a sua alma, você vai colher as consequências no seu corpo, sim. Então, é muito importante você se arrepender do tempo da ignorância. É importante você confessar, para que as consequências disso sejam, pelo menos no reino do Espírito, amenizadas. Quando eu paro com o DIU, né, paro com o anticoncepcional, as consequências no meu corpo começam a melhorar. Mas quando eu paro e eu me arrependo de uma laqueadura, que é algo definitivo, as consequências no meu corpo não param. Então, como é que a pessoa, você diz para mim que a pessoa não leva em consideração o tempo de ignorância? Existem coisas e marcas que a gente põe no nosso corpo que elas são irreversíveis, como uma tatuagem que você fez na adolescência e você se arrepende amargamente. Eu conheço pessoas que foram tirar com laser e deu certo, mas eu conheço pessoas que foram tirar com laser e deu um queloide, ficou horrível, pior do que estava. E aí, como é que a gente fica com essa consequência do tempo da ignorância? Então tem consequências, sim. Pode não ser, você sabe que aquilo ali não pode fazer, você faz. Pode ser menor, mas você tem, sim. Você precisa considerar. E o que eu faço? Se arrepende, confessa e deixa. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Talvez a tua falta de prosperidade seja a tua falta de confissão. Porque aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Ah, mas está falando isso no Antigo Testamento. Tá bom, então vamos para o Novo. Tiago 5,16. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Poliana, quem que eu preciso procurar para me confessar sobre todas essas coisas que eu fiz no tempo da ignorância? Quem? Adivinha? Um justo. Um justo. Você precisa de um justo. Porque um justo vai te ajudar a parar isso no mundo do espírito. No reino do espírito, o justo te ajuda a interromper isso. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, mas é muito mesmo. Então, Poliana, eu tomei anticoncepcional. Então, pelo menos do reino do espírito, sabe? Confessa, porque o teu corpo vai responder. Agora, um exemplo. Laqueadura, gente. Laqueadura. Você já digitou no Google consequências para o corpo da laqueadura? Pelo amor de Deus. Pelo amor. Sangramento excessivo. Policistos, cistos. Miomas. Chance de dar câncer do colo do útero, uma laqueadura, hemorragias. Tem uma seguidora minha que depois da laqueadura, ela tem que ir para o hospital tomar sangue, que nem ferro funciona mais, de tanto que ela sangra. Laqueadura, isso não é hoje nem ontem, isso aconteceu exatamente 6 meses depois que ela fez a laqueadura e até hoje a vida dela é assim, mais de 10 anos. Laqueadura. Então, ela colhe ou ela não colhe as consequências, gente? Ela colhe. Vamos sair do Fantástico Mundo de Bob? Vamos sair do Reino Encantado? Né? Exatamente, Lili. A vasectomia, ela não é certa. Porém, tem reversão. Aí, quando um casal ele está diante da cegueira mesmo, e as pessoas me perguntam, tem que fazer alguma coisa. Então, se tem que fazer alguma coisa, tem que fazer a vasectomia. Que aí a vasectomia, na hora que você entender a verdade, a pessoa, ela vai desfazer. Por mais que, sei lá, talvez seja irreversível pelo tempo que fez, mas ainda assim é menos prejudicial do que a laqueadura, né? O médico, não, pior é essa medicaiada.
indicando para mulheres acima, sei lá, acho que é 19 anos, né? Para mulheres jovens, sem filho, laqueadoras, essas mulheres, acabou, elas não vão só não ter filho, elas vão morrer, tá? Ó, tem uma seguidora que escreveu assim, ó: minha sogra sangra muito com a laqueadura. Meu Deus. Meu Deus. É normal, é normal. A laqueadura gera hemorragia. Hemorragia gera anemia. Anemia. Não, eu vou falar, gente. Tem uma colega que sangrava muito. Aí a ginecologista pediu para ela colocar um DIU. Ela deu uma parada no fluxo. Eita, mas, como eu falo isso pra ela, se você, assim, tem muito sangramento e o problema, o DIU não vai mascarar, o problema vai estar lá. Vasectomia é errado, gente. É errado. Porque você está determinando, você está literalmente bloqueando a vida. Porém, é reversível. Entenderam? Porém, é reversível. Se é reversível, as consequências são, no reino do espírito, elas são menos piores. A vasectomia, ela é menos pior do que o anticoncepcional. Porque o anticoncepcional, ele é abortivo. A vasectomia não. Entendeu? O DIU é abortivo. Também é menos pior. A vasectomia não. O DIU, gente, anticoncepcional, anel vaginal, chip, tudo isso, meu Deus do céu, meu Deus. Então, assim, de todos esses que eu falei, a vasectomia é o menos pior. Ainda é ruim, mas é menos pior porque tem como reverter depois que a pessoa entendeu o que é a verdade. Então, todas as vezes que vocês forem indicar, você sempre fala exatamente do jeito que eu tô falando. Ó, não usa DIU, não coloca anticoncepcional, não faz laqueadura, nada na mulher, sabe? Faz o que é menos pior. É ruim, mas é menos pior. Vocês entendem? Não é bom. Ah, mas vou ter 10 filhos. Não, você não vai ter 10 filhos, porque você vai aprender a fazer coisa interrompida, você vai aprender a usar preservativo, você vai aprender tudo isso. Tem tantas coisas, são mais de 30 métodos contraceptivos que não são prejudiciais para o corpo. Mais de 30. Que não precisa, não envolve DIU, nem anticoncepcional, nem camisinha, nem laqueadura e nem vasectomia. Mas vocês querem ir pra esse. Não, pílula do dia seguinte, pelo amor de Deus. Não. Eu vejo gente morrer por causa de pílula do dia seguinte. Deixa eu contar uma pra vocês, a gente encerra. A gente foi pra esse assunto, né? Vocês sabem que eu sou advogada, né? Esse ano vai fazer 14 anos que eu sou advogada. 14 anos, gente, não são 14 dias. E eu já enfrentei muitas causas. Muitas. Todas as minhas causas, todas, de investigação de paternidade, todas, a mulher tomou pílula do dia seguinte. Todas. Sem exceção. Aí o cara fala, não, ela tomou pílula do dia seguinte, esse filho não é meu. Gente, todas. Eu não tenho nenhum caso de que a mulher, não todas. Todas a mulher tinha tomado pílula do dia seguinte. 14 anos de profissão. Sabe o que isso significa? Além de ser abortivo, que não funciona. Não funciona. E ainda prejudica teu corpo. Meu Deus, teve uma amiga minha que tomou 5 meses seguidos. Porra, ela ficou 1 ano com o fluxo dela destruído por causa disso. E tomava assim várias vezes no mês. 5 meses. Eu falei, você é louca? Isso é uma bomba dentro de você. Não é pra tomar nunca isso aí. Tomou. Olha, eu vou falar uma coisa, a gente faz cada coisa. E o que ela falou? Você falou que é o tempo da ignorância? Tudo bem, mas ela teve consequência no corpo? Teve. Não como alguém com consciência, tá, gente? Porque quando você tem consciência daquilo errado, traição, a consequência é muito pior. Traição. Vamos lá. Às vezes a pessoa que não sabia que pílula do dia seguinte era abortiva, ou que anticoncepcional, ou que DIU, camisinha tá ótimo, pode usar. Preservativo vocês usam à vontade, tá? Não é abortivo. A questão é ser abortivo, gente. Abortivo definitivo. Presta atenção. Você precisa saber
que quando você tem a consciência, é muito pior. Traição. Traição. Vamos tirar a parte eclesiástica, vamos arrancar, nada, esquece cristianismo, esquece Bíblia, esqueceu, tá? Você esquece. Vamos ao senso comum. Vamos pensar todo mundo do mundão, secular, tananã, em vez de ser água aqui, é uma latinha de cerveja, nananã, né? Vamos pensar, aquele povão do mundo. Numa rodinha do mundo. No mundo, gente. Vamos no valor moral. Valor moral. É certo ou é errado você trair a esposa? É certo ou errado? Valor moral do mundo. Do mundão, galera do mundão, assim. Não. É certo ou errado? Ter traição da mulher ou do homem. É certo ou errado? Errado. Valor moral, né? Vamos ao valor moral. Então, independente se você sabe ou não, a implicação espiritual disso, ou a implicação pesada disso, assim, é errado. Então, todo mundo sabe. Então, não tem como falar em tempo de ignorância quando você trai alguém. Entenderam? Não tem como. Não existe tempo de ignorância traindo alguém. Qualquer pessoa do mundo, gente, chega agora ali, ó, no bar, no boteco, na beira. Sabe aqueles botecos de quinta? Fala assim, moço do boteco de quinta, vem cá, deixa eu te perguntar. É certo trair esposa? É certo trair marido? Ele vai falar, claro que não, meu filho. Até perante a lei, gente, é errado. É errado. Então, assim, valor moral, certo ou errado? Errado. Então, se no valor moral é errado, você imagina no reino do Espírito. Entendeu? Ah, eu traí meu marido, eu traí minha esposa, eu não conhecia. Não, você conhecia. Qualquer ser humano conhece que é errado. Entendeu? Então, as consequências para quem comete o adultério, ela é muito mais pesada do que para quem as consequências não sabia no reino do Espírito de um DIU. Vamos supor que a pessoa não teve tantas consequências graves, como essa minha amiga que teve câncer de pele, ou outra, aquela que oxidou, ou enfim, vamos supor que ela só usa assim, ela tirou porque ela entendeu que era errado. As consequências para ela é menor do que para quem trai alguém. É muito menor, entendeu? Não, primeiro, uma seguidora, ó, quanta ignorância, cresci em um lar evangélico, nunca ouvi falar sobre esse assunto. O uso do DIU há anos para tratamento de endometriose. Olha para mim, eu vou falar essa para você. DIU não trata endometriose, DIU está acabando com o seu corpo. Eu tenho só 1 milhão de casos de mulheres que arrancaram DIU e assim trataram endometriose. O DIU está mascarando os seus sintomas. O DIU está te deixando cada vez mais doente. O DIU está acabando com o seu corpo. O DIU está te matando. Você tem uma doença que precisa ser tratada. E esses médicos que são incompetentes, porque é um médico que passa anticoncepcional ou DIU por mais de 6 meses para uma mulher por causa de endometriose, é porque ele não sabe cuidar de você. Ele não sabe, né? Considerando o seu caso, considerando ser uma endometriose, não tira o DIU do nada. Você precisa encontrar um médico que sabe de fato tratar o seu problema e aí sim fazer o tratamento para poder fazer a retirada. Então você não é um caso para retirar igual as outras meninas tiraram, tá? Você está doente. Você está doente. Primeiro, o que você pode fazer por você hoje? Arrancar açúcar da sua vida. Arrancar. Ir para academia e puxar ferro. Porque a sua musculatura precisa estar em dias. E começar a fazer um exercício, exatamente o que a Carol falou, fisioterapia pélvica, tá? Aí você vai começar a trabalhar essas coisas com você. Você vai, não é todo tipo de endometriose, viu, Vânia, que limpa só com alimentação. Então, o que ela precisa, viu? O que vocês precisam? Cuidar, se amar. Então, você precisa de academia, ferro. Você precisa, eu não tenho grana para pagar uma academia. Mas então vai pro parque.
e faz exercício livre. Então você precisa de aumentar a massa magra, você precisa de diminuir a massa gorda. Endometriose é inflamação. A sua inflamação é tão pesada da sua região, que aí você ficou desse jeito, inflamada. Então você precisa de um treino pesado de academia. Você tem que suplementar algumas coisas, como vitamina C, B12, tem várias coisas para suplementar antes da retirada. Porque, um exemplo, a pessoa está com um problema. Se ela retira, ela tem dores descomunais e sangra sem parar. Tá vendo? Vocês estão vendo? A Carol, ela tinha, né? Ó, vitamina C, cálcio, zinco, vitamina D. Tem que repor vitamina D. E provavelmente, no seu caso, tem que ser injetável, não em comprimido. Então, assim, você precisa de um médico que seja mínimo, o mínimo. Só o mínimo te ajuda. Um mínimo, sim. Só precisa saber do mínimo. Porque esses médicos, eles simplesmente... anticoncepcional, tratou o quê? Nada. Só te tirou do consultório dele. E mascarou tudo o que você está passando. Tudo o que você viveu até hoje foi uma mentira. A verdade é essa. Tudo o que você viveu foi uma mentira. Porque é mentira dizer que DIU, anticoncepcional, trata endometriose. Você está cada dia mais doente. Só que você está ficando mais velha e mais cansada. Na hora que você acordar, a bomba já vai estar enorme dentro de você. A verdade é essa. Vocês gostam da verdade é essa, né? Então é isso. Então hoje, na verdade, o que você vai poder fazer? O que você pode fazer por você? Treino pesado. Sem treino pesado, você vai poder comprar suplemento que ajuda na endometriose. Você vai poder literalmente tirar o açúcar. Comer açúcar só uma vez por mês. Porque o açúcar, ele é o alimento da endometriose. Poliana, qual é o alimentinho da endometriose? Açúcar. Açúcar. Treino, suplemento, alimentação, oração e arrependimento. Porque você precisa se arrepender do tempo da ignorância. Uma vida... E é outra coisa, buscar uma fisioterapeuta pélvica. Porque você vai precisar de saber o controle pélvico para você. Porque é muito importante. Você vai ver na hora que você chegar lá. Entendeu? Ó, vamos lá. Vitamina C. Vitamina D. Foi o outro que a Carol colocou aqui. Cálcio. Cálcio. Já suplementa isso de cara. Não, se você não é médico, minha filha, todo mundo toma isso. Qualquer um toma isso. Entendeu? Vai lá na farmácia que vende. Aí você vai treinar. Você vai se alimentar bem. Você vai pedir perdão ao Senhor por estar destruindo o teu corpo. E aí sim. Gente, que assunto que ficou gostoso e longo, né? E aí eu teria muito mais coisas para falar para vocês. Muito mais coisas. Outra. Um mês que eu conheci a Poli, aprendi tudo que não soube em 20 anos de cristã. Porque a verdade é o quê, gente? A verdade é essa. Pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por você na cruz do Calvário. Se você me sair disso aqui, se você me sair disso aqui, com um DIU, com um anticoncepcional, com uma... Olha, desmarca essa laqueadora, gente. Desmarca, desmarca, desmarca. Isso, a verdade é essa. E eu só falei de consequências pro corpo. Porque se eu falar de consequências para a alma... é isso mesmo, Carol. Vou falar aqui logo. A Carol pesquisou a verdade e ela descobriu que a verdade é essa. Qual que é a verdade? A verdade é que endometriose é mágoa profunda da mãe. Tu para de ficar com raiva de sua mãe. É mágoa profunda da mãe. Um dos pontos, tá? Um dos pontos é isso. Tá? Assim, só pincelando aqui, ó. Eu tenho um destaque sobre isso fantástico. É só ler. É só ver. Vocês vão ver. É uma adoração direta ao demônio. É várias coisas. São várias coisas. Eu só queria falar agora das consequências para o corpo, porque esse devocional, ele é amplo, né? Só que para as consequências para o espírito e para a tua alma, você não faz ideia. Eu vou te dar uma dica. Tu quer ouvir Deus? Tu quer ouvir Deus, né? Tá aí cheio de anticoncepcional. Abre teu olho. Tu quer ouvir Deus, né, meu amor? Tomando DIU.
tomando, ó, usando de... abre teu olho. As consequências por espírito são terríveis. Terríveis. Muito terríveis. Sabe por que são muito terríveis? Porque elas bloqueiam o acesso à vida. Tu ouve todo mundo menos Deus, né? Fale-me mais sobre isso. Você quer mandar no seu corpo, né? Teu corpo, tuas regras. E depois você quer contar com Deus pra quê mesmo, né? Deus deu um fluxo natural pra gente. Aí tu se enfia de DIU. Tu se lambreca de anticoncepcional. Eu não quero ter filho. Aí você se arranca suas trompas com a laqueadura. Aí depois você quer ter um canal de acesso ao Pai. Como? Existe um propósito para o ser humano na Terra. E um desses propósitos do ser humano na Terra é permitir a vida. Mas Poliana, o mundo tá tão ruim. Não, gente, sempre teve ruim. Aqui é caído, tá? O mundo começou a ficar ruim quando Adão e Eva veio pra cá. Tá tudo ruim. Jesus foi morto por política. Jesus não foi morto, ele foi torturado, uma tortura insuportável. Deixa eu contar uma das torturas de Jesus, que talvez vocês não lembram, não saibam, não percebam. Isaías capítulo 50 fala bastante disso. Mas quando você vê nos 7 derramamentos do sangue de Jesus na via cruz, que ó, pegam a barba dele e arrancam na mão. Eu fico imaginando a força dos homens que eles tiveram para fazer, para arrancar a barba de Jesus na mão, para que o rosto dele ficasse desfigurado. O rosto de Cristo ficou desfigurado. Quando ele estava na cruz, ele não estava com aquele paninho que geralmente né? Ele estava nu. Ele estava nu, corpo açoitado, com uma coroa de espinho na cabeça. Ele já tinha até suado gotas de sangue, com o rosto desfigurado. Ele daqui para baixo não tinha mais pele. Estava sangrando. Arrancaram a barba dele na mão. Puxa um fio de cabelo para você ver. Vai doer, não vai? Vai ser ruim, vai ser incômodo. Imagina a barba de Jesus sendo arrancada na mão. O rosto. Seu rosto é sensível? Imagina o de Jesus arrancado na mão. Pois é. Esse é o Deus que você serve. Ele teve o rosto dele arrancado na mão para que você não tivesse consequências. Então, existe esse medo de vocês engravidar. Eu vou te dizer uma coisa. Deus tem a raiz certa e o número certo de pessoas na Terra. Você sabe quantas raízes tem para sua genealogia? E se você tiver que ter 2 filhos e tem só um? Como é que você vai dar conta do segundo filho perante Deus? Você já perguntou isso para Deus? Você já perguntou? Você já conversou com Deus sobre isso? Ah, porque a sua... Não. Você precisa conversar com Deus. Toma muito cuidado com a tua vida, com a tua história, com o que você está fazendo. Não é meu corpo, minhas regras, e aí eu vou ali na igreja e falo santo, santo, santo. Isso não é evangelho. Evangelho é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Vocês estão modernos demais, gente. Vocês estão moderninhos demais. Eu falo a vocês porque eu não sou mais assim. Eu não sou mesmo. Não sou mesmo. Eu não sou moderno de jeito nenhum. A coisa que eu menos sou é moderna. Eu não quero. Eu quero ser a moda de Deus, da maneira de Deus. E Deus deixou algo para nós aqui na Terra, que é a Bíblia. Tá aqui, um manual para mim e para você. O dia que você começar a ser mais bíblica e menos do mundo, as coisas vão mudar. Eu não quero muito ouvir Deus, então começa a se comportar da maneira bíblica. Já começa arrancando esse DIU aí. Menos quem tem endometriose, tá?
Para arrancar endometriose, o DIU de endometriose ou anticoncepcional é um processo, tá? Aqui ninguém é inconsequente, não. Hoje você já começa a cuidar do seu corpo para daqui a 3 meses você retirar isso. Mas ó, começa a ser bíblica. Começa a dar valor ao que Deus dá valor. Será que você está dando valor ao que o mundo dá valor ou você está dando valor ao que Deus dá valor? Começa a ser bíblica. O dia que você começar a ser uma pessoa bíblica, a sua vida vai mudar. Você vai ser transformada. Poliana, a gente começou o dia falando sobre consequências. E eu falei várias consequências do corpo para dizer para vocês que o espírito perece. E eu dei só meros exemplos. E você precisa de uma revelação profunda para você entender que alguns comportamentos que você acha natural são pecados. O tempo de ignorância vai ter uma consequência menor, mas vai ter, tá? Tanto no reino físico quanto no reino do espírito. Mas ele vai ter. Mas a melhor forma de você encarar tudo isso é confessar como pecado e deixar. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperarão. Mas aqueles que as confessam e deixam alcançará misericórdia. Você está passando uma situação, quem aqui está passando uma situação que precisa de misericórdia de Deus? Eu quero que você feche os seus olhos e você pergunte para Deus, onde tem pecado no arraial? O arraial é em você, na tua casa, na tua vida. Porque onde tiver pecado no arraial, eu quero que você confesse e deixe. Porque você precisa ouvir Deus para seguir, minha filha, meu filho. Você precisa e eu preciso ouvir Deus para seguir. E nós só vamos ouvir Deus para a gente seguir se a gente estiver disposto a viver uma vida bíblica e não uma vida secular. Daqui a pouquinho tu não é mais jovem. Daqui a pouquinho tu não está nem aqui. Começa a fazer da tua vida algo que vale a pena para Deus. Não para o mundo, sabe? O que adianta você conquistar tudo e perder a sua alma? Pergunta para o seu Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Me ajuda. Me ajuda, Jesus. Onde que eu estou errando? Porque eu quero ajustar, eu quero confessar. E a primeira confissão é para o Senhor. E a segunda você vai encontrar um justo. E você vai confessar os seus pecados e deixar. Plena. Às vezes eu quero ouvir Deus e não consigo. É porque Deus precisa que você se alinhe com a santidade para você ouvi-lo. E esse devocional não é nem sobre DIU e nem sobre anticoncepcional. É sobre como anda o seu coração. É sobre como a sua vida está. Eu costumo dizer que você tem que ser crente no clube e na sua casa. As pessoas têm que te ver no clube e te reconhecer como alguém de padrão diferente dos demais. Quando as pessoas estiverem num ambiente de praia, de clube, elas têm que fazer aquilo ali, se não é crente, é parecido. É. Quando você está num ambiente de piscina, de praia, de clube, de rio, quando as pessoas verem você, elas te reconhecem como alguém de Deus. Você tem que ser crente no calor e no frio. As pessoas têm que saber que existe algo diferente em você no calor e no frio. As pessoas têm que saber que existe algo diferente em você em qualquer roda que você chegue. Quando você chega na roda, as pessoas param de falar os assuntos. Por que você chegou? Porque deveriam. Você é padrão para todo mundo? Ou qualquer um é padrão para você? Chegou na roda, não é um assunto que está glorificando a Deus. Olha, esse assunto está muito chato. Hoje a gente para, eu vou ter que ir embora. Ah, mas mais o quê? Mais o quê? Amém.
Nós estamos aqui na terra para quê, gente? Ou você está aqui para exaltar o nome do Senhor, ou você está aqui para exaltar a si mesmo. Hoje, a tua vida, as coisas que você fala, a maneira pelo qual você se comporta, ela exalta você ou o nome do Senhor? Quando as pessoas te veem, o que vem na frente? A modéstia, a compostura ou o teu corpo? Quando você é vista de longe, você é reconhecida como alguém cheia de Deus ou não? E esse devocional é sobre eu quero ficar mais perto de Deus. E como que eu vou fazer para isso? Comece a viver uma vida bíblica. Tem consequência, sim. Pode não ser como com consciência, mas tem. Tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Você quer ficar mais pertinho de Deus? A Lara escreveu, eu quero ficar mais perto de Deus. Você quer ficar mais perto de Deus? Então começa a ter comportamentos bíblicos, palavras bíblicas, maneiras bíblicas de viver a sua vida. E ali sim vai ter a sua resposta. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa é uma manhã de arrependimento. Nós nos arrependemos, Senhor, de todas as vezes em que tivemos comportamentos, pensamentos, que tivemos tudo que desagrada o teu coração. Nos perdoe por exaltar a nós mesmos. Nos perdoe por nos glorificar. Senhor, está dando tudo errado. Porque uma pessoa que ela quer glorificar a si mesmo, ela nunca consegue ser feliz. Nos perdoe, Senhor, por todo esse tempo em que nós não fomos bem instruídos. Nos ajude, nos coloque em mesas santas, em pessoas cheias do Espírito Santo, para coordenar as nossas emoções, sensações, sentimentos. Nos ajude, nos alinhe, nos realinhe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é um dia de realinhamento. Realinhamento no Pai, realinhamento no Filho, realinhamento no Espírito Santo. Hoje é dia de trazer a consciência. Vai ter gente que vai ter que te jogar coisa fora do guarda-roupa. Vai ter gente que vai ter que jogar pílula fora. Vai ter gente que vai ter que marcar para tirar DIU. Vai ter gente precisando de cancelar a vasectomia que está aí há um tempão. Vai ter gente que vai precisar de excluir pessoas. Vai ter gente que vai precisar de fazer limpas. O teu feed glorifica Deus? As pessoas que você segue no Instagram glorificam a Deus? Se alguém vê alguém que você segue no Instagram, aquelas pessoas ali estão glorificando a Deus? As pessoas que você tem olhado aqui têm glorificado a Deus? A tua assembleia de vozes, ela é composta das pessoas que você segue. Os teus amigos têm glorificado a Deus? Quais são as tuas rodas? Quando você se senta numa roda, aquela roda tem glorificado a Deus ou não? Ou só gente do mundo? Minha filha, se tu for a única crente da roda que você está inserida, é melhor você procurar outra roda, porque você vai cair. Cuidado. Esse é um alerta para tua alma e para minha alma. Amém? Um beijo. Esse devocional bem curtinho, né, gente? Só que não. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã eu prometo que eu vou fazer um devocional curto ou não. Por mim, eu faço um culto, mas a gente deixa o Espírito fluir. Se for grande, vai ser grande. Se for pequeno, vai ser pequeno. E a gente vai deixar o Espírito Santo fluir, amém? Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, às 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Glória a Deus. Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Teve gente que falou que o povo, quando começa com umas conversas estranhas no serviço, a menina diz que coloca fone de ouvido. Excelente. Excelente. Coloca um louvorzinho assim, ó. Só no glória a Deus e no aleluia.
Todo mundo que chegar na sua frente, minha filha, Santa Paz do Senhor, bom dia. Isso já vai dar uma impactada, o povo já vai começar. Paz do Senhor, bom dia, querido. Você tá bem? Glória a Deus, aleluia. Pronto, começa a fazer isso. Vai colocando o devocional. Isso aí, ó, fico escutando meu devocional. Só que eu sou crente. Sou crente, deixa eu ficar aqui com o meu Jesus. Pega a Bíblia. Quando eu tava em trabalho fora, eu pegava minha Bíblia e deixava assim, ó, pertinho, pra todo mundo ver. Tem que ver, gente, tem que saber quem você é. Amém? Beijo, gente. Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.